Meninas, bom sábado para vocês. Muito bom estar aqui para mais um estudo das Bereanas. Vocês viram que eu mandei para vocês no grupo. O nosso tema de hoje, a gente vai estar falando, eu vou compartilhar com vocês aqui. Nós vamos estar falando sobre o paralítico de Betesda. Essa história é uma das inúmeras que são muito populares, né? Quantos sermões já não foram feitos? Quantas mensagens já não foram ditas? E às vezes a gente até é tentado a pensar assim, poxa, acho que eu já sei. Não se engane, a Bíblia sempre vai te surpreender com algo novo. Mesmo naquelas histórias que parecem ser as mais simples e as mais repetidas nos púlpitos, pode ser aquela que quando você ouve pela 25ª vez, vai ser de uma forma diferente que o Espírito Santo vai falar no seu coração. Porque a palavra de Deus, ela é uma palavra viva. E a Bíblia, ela tem essa diferença de todos os outros livros. Ela se renova porque ela é a palavra de Deus. Olha, hoje eu quero começar com uma pergunta para vocês. Você já tentou mudar algo na sua vida, mas que parecia sempre que faltava força? Vocês já sentiram que vocês se esforçavam para fazer algo? Não, Senhor, agora vai, mas parece que você estava num ciclo, sempre repetindo, sempre acontecendo de novo. Até querendo fazer o certo, mas parecia que algo estava te segurando, algo que estava te impedindo. Talvez você esteja nessa situação agora mesmo. Na Bíblia, a gente tem a história de um paralítico que ele ficou 38 anos nessa condição, Rafa. 38 anos preso numa condição em que ele não tinha ninguém para ajudar. Ele era incapaz de se ajudar, ele era incapaz de se levantar. Eles viam todo mundo receber a cura, menos ele. Chegava a vez de todo mundo, mas a vez dele não chegava. A palavra de Deus vai contar que esse homem ele fica ali, num poço chamado Poço de Betesda. E naquele poço, por mais que o nome significava casa de misericórdia, e ele estava num lugar de misericórdia, ele continuava sem conseguir se levantar. Até que um dia Jesus chega, faz essa pergunta inesperada para ele e fala: levanta-te. Então, o mais interessante é que esse milagre acontece em um dia específico. Esse milagre acontece num sábado. E aí a gente vai ter só o começo de um dos maiores debates bíblicos de todos os tempos, a lei de Deus. E hoje a gente vai olhar então para essa história e descobrir algo especial. A lei de Deus nunca foi o problema. O problema somos nós. Ou melhor, o problema são os homens que a distorcem. Vamos continuar nessa história, meninas? Olha só. Como eu falei para vocês, Betesda significava casa de misericórdia. Então imagine esse lugar. A Bíblia fala que tinha 5 alpendres. É como se fosse umas varandinhas. Imagine então pessoas, tem até essa expressão moribundas, né? Doentes, paralíticos, cegos, coxos. Eles estavam todos ali amontoados ao redor deste poço desse tanque, né? E o que acontecia? Eles acreditavam que quando as águas se mexessem, era porque um anjo tinha descido e o primeiro que encostasse naquela água ali, ele recebia a cura. Olha isso. Então imagine todo mundo ali na expectativa. A água mexeu, o povo pulava. Não é que isso de fato acontecia, gente. Isso aqui era uma crendice da época. E aquele homem, ele estava ali 38 anos esperando. Ele não recebia a cura. Como que ele ia chegar até o poço? Se todo mundo era mais rápido para ele. Imagine quais são as chances de um paralítico chegar na água primeiro, gente, do que o outro. Ele era o último. Ele era o último da fila, o mais improvável. Só que Jesus, ele chega até esse homem. E eu imagino esse homem cansado, talvez ele olha para o poço, desejando entrar no poço, e Jesus se inclina para ele e faz a pergunta: queres ficar são?
Você quer se curar? Quem que não quer se curar? Quem não quer ser curado? Ele não duvida, mas ele responde, ele falou, olha, como que eu vou chegar lá no poço? Não tem ninguém que me leve, né? Então ele fala para a situação dele, ele vê que é impossível. Só que logo depois Jesus fala a seguinte ordem: levanta-te, toma a tua cama e anda. O homem ele não questiona, ele não duvida, ele só obedece. Olha isso, se ele duvidasse, ele teria perdido a bênção que o Senhor tinha preparado para ele. Esse chamado aqui, essa frase, levanta, toma a tua cama e anda, é o chamado que a gente tem quando a gente recebe o convite de Jesus. Levanta. Se teus pecados fizeram que você caísse, levanta. Há perdão para você. Toma a tua cama. Aquele homem estava dando um testemunho público da fé dele, do que tinha, do dom que ele tinha recebido. Assim a gente também sai testemunhando do que a gente recebeu. E anda, viva a tua nova vida transformada a partir de agora. É isso que o Senhor estava falando para ele e é isso que ele fala para a gente também com essa história. A palavra continua nos contando nessa história e eu separei para vocês uma frase que eu gosto muito de um livro que fala assim: sobre a fé desse homem. E eu gostei demais. E ela diz assim: a fé do homem, todavia, apoderava-se daquelas palavras. Cada nervo e músculo vibra de nova vida, e a energia da saúde enche-lhes os membros paralisados. Sem duvidar, determina-se a obedecer à ordem de Cristo, e todos os músculos obedecem-lhe à vontade. Pondo-se repentinamente de pé, sentem-se um homem no exercício de suas atividades. Olha isso, ele só obedece e todo o corpo dele responde. Isso é incrível, essa foi a cura que ele recebeu. Só que tem um problema, gente. Era sábado. Mas por que que aquilo causou tanta controvérsia? Por que que era um problema aquele homem ter sido curado no sábado? Já pararam para pensar? Então a gente vai analisar aqui agora de forma um pouco mais profunda. A gente vai ver alguns contrastes da lei de Deus. A gente já estudou Isaías, a gente estudou outros livros da Bíblia. Eu sei que vocês conhecem já um pouco da história de Israel. E a gente vê todo o tempo o povo sendo um povo muito teimoso, não é mesmo? O Senhor vem, o Senhor faz isso, o Senhor faz aquilo, faz sinais, faz maravilhas, resgata eles toda hora e eles se afastam, e o Senhor puxa eles de volta e vai e volta. E assim, a gente se sente muitas vezes irritadas, né? Lendo a história do Antigo Testamento com tamanha rebeldia desse povo. Só que chega um momento em que esse povo recebeu tanta luz, recebeu a palavra tão pura, tão clara, para que eles fossem uma luz para o mundo, de que haveria um salvador do pecado, um libertador do inimigo. Mas eles recolhem aquela luz para eles e eles se tornam o quê? Arrogantes. Eles empinam o nariz e agora passam a viver uma religião não baseada na palavra do Senhor, mas baseada em tradições humanas. A exemplo disso, vocês já ouviram falar do Talmud? O Talmud é o que os judeus seguem, é um livro de tradições. Então, assim, para não correr o risco de transgredir, fazer errado, as leis, enfim, eles escreveram várias outras leis sobre tudo, assim. Só sobre o sábado, para vocês terem uma ideia, são 39 regras. Só que essas regras, quem escreveu? Homens, líderes da época. Jesus escreveu isso? Quando a gente volta nos 10 mandamentos, o quarto mandamento, ele fala assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Porque em 6 dias criou Deus os céus e a terra e tudo que nela, no que nela é. Mas no sétimo dia o Senhor descansou e ele santificou esse dia.
Vai lá no Gênesis. No Gênesis, no sétimo dia, o Senhor descansa e ele santifica. O único dia que é santificado pelo Senhor é o dia de sábado. Não existia nenhum judeu lá naquela época, era Adão e Eva. Então a gente tem a instituição do casamento e do sábado antes mesmo do pecado entrar neste mundo. E era para ser uma bênção. Mas agora, aquele dia que era para ser santo, deleitoso, um dia gostoso, que você assim pensa, não preciso me preocupar com nada, né? A gente sabe como é que a vida nossa é uma correria danada. Não tem tempo para nada. E às vezes você quer poder passar um tempinho mais lendo a Bíblia, mas na semana é tudo tempo calculado. Você sim tem comunhão com o Senhor durante a semana, não é verdade? Mas às vezes faz falta você ter um dia que você fala assim, ai, não preciso me preocupar com o trabalho hoje, não preciso pensar em correr atrás das coisas do mundo, o Senhor é o meu sustento e eu vou aqui aproveitar esse dia para estar na companhia dele, fazendo o trabalho dele, não o meu trabalho. E a gente vai ver que trabalho é esse que o Senhor Jesus fez e que não tinha nada de mal nisso, mas que a mente farisaica e pervertida desses líderes da época começaram a acusar Jesus de ter transgredido. Jesus não transgrediu o mandamento do Senhor. Ele estava explicando de forma muito clara e explícita como que aquele dia era para ser um dia de bênção e de libertação. Olha só. Então a gente vai ver uma religião sem misericórdia. A gente vê eles acusando Jesus do quê? De quebrar o sábado, mas tem mais acusações, vocês lembram? Tem a acusação de blasfêmia, porque Jesus dizia que Deus era o seu pai, então eles achavam absurdo. Uma coisa que a gente vai ver que o espírito que estava neles não era o espírito do Senhor, porque uma coisa que irritava muito eles também era quando Jesus perdoava pecados, né? Então, assim, a gente vai ver eles criticando o homem por carregar a cama. Gente, o que que era uma cama? Que a gente pensa assim, que às vezes a gente tá lendo as histórias, a gente vai relacionando com as coisas que a gente tem familiaridade. Então, uma cama, vai pensar numa cama como a nossa. Mas, gente, imagina. Olha a cena, ao em volta daquele poço, as pessoas doentes, ele já estava 38 anos, ele não tinha ninguém. O que seria essa cama, gente? Era uma cama como uma manta. Como se fosse. Eu acho que se você fosse pensar naqueles tapetes de academia, seria ainda muito assim, muito chique. Provavelmente seria uma manta velha, surrada. Esse homem, ele era pobre, ele era paralítico. Então você imagina a condição financeira, condição, né, física, como que não era? Então essa mantinha surrada velha era aonde ele deitava ali, né, que a gente tem por nome de cama, era só isso. Não era nada demais, não era um trabalho absurdo, só uma mente farisaica para olhar aquilo. Alguém pegou uma mantinha, enrolou debaixo do braço e saiu andando. Só uma mente farisaica para dizer que aquilo é pecado. Olha que absurdo. Ao invés de eles celebrarem com o milagre, eles ignoram. Se um milagre desse acontecesse na igreja de vocês, o que vocês não fariam hoje, gente? Eu saía correndo, pulando junto com ele. Mas eles ignoraram, eles não queriam saber. É lícito fazer bem aos sábados. Eu vou ler para vocês Mateus e Marcos. Pulando e chorando de alegria, né, Rafa? Com certeza, com certeza. E eu gosto que Jesus ele vem e ele quebra todos os preconceitos humanos, porque o homem até aquilo que Deus fez para ser algo bom, algo gostoso, o homem distorce e torna em algo vazio. E o Senhor enfrenta isso. Ele fala assim: eu sou o Senhor do sábado. Eu mostro como que você faz no sábado. Não é vocês a referência. Vocês estão errados. É assim que se faz. Eu fiz o sábado para o homem. E aqui a gente vai estar falando mais sobre isso nesse estudo.
Olha, então em Mateus, capítulo 12, do verso 11 ao 12, diz assim: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo é lícito fazer bem aos sábados. Sim, tá tudo bem você fazer bem aos sábados. Eles queriam que a pessoa ficasse depois de 38 anos. Não, fica mais um dia aí nessa sua condição, porque é sábado. Olha que absurdo, gente. Marcos 3:4 diz assim: Então lhes disse: É lícito fazer bem é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar uma vida ou matar? E eles ficaram calados. Tanto que a gente vai ver que Jesus confronta eles e eles não têm muito o que dizer. Porque é claro, é lógico que curar não é mal no sábado, é uma obra do Senhor, é boa. Então, eles acabam até pegando mais no pé para a parte da blasfêmia ali, que Jesus diz ser o Filho de Deus. E olha só, e Jesus era ou não era o Filho de Deus? Sim, e ele é o próprio Deus. Então a gente não pode olhar para o relato bíblico e pensar assim, não, os judeus estavam certos nas acusações. Não. Ah, Jesus transgrediu o sábado. Ah, Jesus falou que era blasfêmia. Não, Jesus não transgrediu o sábado e Jesus não blasfemou, porque ele era de fato o Filho de Deus. E ele honrou o sábado da forma que deveria fazer. Assim, ele honrou o Senhor. Olha, gente, isso para mim, eu achei tão forte enquanto eu estava montando esse estudo, porque a gente percebe que enquanto eles criticavam Jesus de curar no sábado, eles estavam fazendo o quê? Planejando matar Jesus no próprio sábado. Olha que hipocrisia. Por isso que Jesus vai chamar eles de sepulcros caiados. Sabe o que é um sepulcro caiado? É uma tumba que é bonita por fora, mas por dentro tá podre. Sepulcros caiados. Lucas 13, do verso 15 ao 16, diz assim: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura o seu boi ou jumento no sábado para levá-lo a beber? E não convinha soltar dessa prisão em um dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás tinha preso há 18 anos? Aqui está falando de uma outra cura, mas eu quis trazer para vocês também. Olha que absurdo, gente. Satanás tinha em prisão aquela menina por 18 anos. Sábado sendo um dia de deleite, dia de descanso, não é um dia, o melhor dia para se ter uma cura, para se receber uma libertação? Jesus ele veio para libertar o povo. Jesus ele veio para aliviar o fardo, curar os enfermos, conceder perdão. Como eu falei para vocês, qual que não é o melhor dia do que esse que é o próprio sábado, né? Que o Senhor falou, esse é um dia de descanso. Olha que bênção poder dar descanso para essas almas que estavam oprimidas de doença, de conflito espiritual. Qual era o melhor dia do que não esse para dar descanso a essas pessoas? Jesus, ao realizar várias curas no sábado, ele não fez por acaso. Ele escolheu deliberadamente esse dia para mostrar que o sábado é sim um dia de misericórdia, restauração e libertação. E ao curar os doentes, ele estava cumprindo o verdadeiro propósito do sábado: aliviar o sofrimento humano e renovar a vida. Através dessas curas, o Salvador demonstrou que o sábado foi feito para o homem. Sim, o sábado foi feito para o homem. Não como um fardo legalista, não como um meio de salvação, mas como um dom divino de restauração. E ele, como Senhor do sábado, restaurou sua dignidade original, mostrando que trazer alívio ao sofrimento humano é perfeitamente coerente com a santidade desse dia. Meninas, eu sei que esse assunto é um assunto mais polêmico, não é? O assunto do sábado. E
Provavelmente, eu não sei se você já, se a Chay já estudou, talvez a Rafa já tenha estudado esse assunto. Já conversei com algumas de vocês e eu sei que existe muitos pontos nessa conversa. Então, por isso eu preparei um material de estudo em formato de meditação, para que você possa estudar esse tema. Então, a gente vai fazer esse estudo durante a semana. Eu vou estar mandando para vocês. São 14 dias de estudo no qual a gente vai estar orando. Se você quiser fazer um jejum, é da sua escolha para jejuar, tá bem? Se você quer ou se você não quer. E a gente vai estar falando ali de temas, sabe, todos aqueles temas e pontos que são difíceis. Ah, mas e Colossenses, e Gálatas, e Romanos que Paulo fala. Mas a gente também tem vários temas de Salmos, e daí lá em Apocalipse fala que o remanescente ele guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Então, muitas vezes parece pontos contraditórios, não é mesmo? E a verdade é que este ponto vai ser um dos pontos principais de controvérsia um pouco antes da volta de Jesus. E assim como eu tenho falado para vocês em todos os estudos que a gente tem feito até agora, estudem pela Bíblia. Seja uma verdadeira bereana. Não tenha medo se os principais, assim como tinham os fariseus da época, estão contra aquilo que o Espírito Santo está te convencendo. Eu estou mandando esse material para vocês não com o objetivo de fazer vocês mudar a mentalidade. Ah, não, agora quero que todo mundo faz isso. Não, eu estou mandando para vocês terem o conhecimento. É isso que eu quero. E aí vocês com o Senhor em oração, vocês vão olhar para esse estudo, esse material, e com o conhecimento que vocês tiverem, eu acredito que então vocês vão estar preparadas para tomar uma decisão sobre esse assunto, sabe? Então eu acredito muito nisso. Desde o começo que eu iniciei esses estudos com vocês, de que o Senhor me chamou para eu trazer o conhecimento. Não é a gente que convence e nem é o nosso papel querer convencer. É um trabalho individual. Eu não quero estar no caminho de vocês. Eu não quero ser uma pedra de tropeço para vocês. Mas eu tenho uma responsabilidade de entrar em cada assunto, mesmo que seja difícil, para conversar com vocês, para a gente poder ir a fundo, tirar dúvidas. E assim, de forma individual, eu espero que vocês tenham um estudo e um momento especial com esse tema. Esse tema. Vocês sabem que eu guardo sábado. É um dia que é uma bênção na minha vida, uma bênção em muitos detalhes, onde eu posso até conversar mais com vocês, ou quem que tiver curiosidade de saber como é que é isso. Não é um fardo, é uma alegria. Quando chega sexta-feira, para mim, é um respiro, sabe? Finalmente um dia que eu me deleito. E enfim, por isso que eu quis especialmente compartilhar com vocês esse estudo, tá bem? Continuando aqui, eu quero trazer para vocês esse paralelo. Eu não vou aprofundar muito, porque são bastante informações. E quem sabe, aqui é só esse slide para ter uma palhinha para vocês depois irem lá na Bíblia de vocês anotarem, tá bem? Porque eu amo paralelos bíblicos, vocês sabem disso, né? E aqui tem um paralelo muito bacana, porque quantos anos o paralítico tá paralisado? 38 anos. Quanto tempo Israel ficou a mais no deserto? 38 anos. Quando eles pararam em Cádiz Barneia, que foi no momento que os espias vêm da terra, só tinha passado 2 anos. Porque o Senhor organizou o povo ali, né? Deu as leis e tudo mais, explicou. Eles tinham passado muito tempo no Egito, eles estavam com uma mentalidade egípcia, né? Costumes egípcios. O Senhor precisou clarear os princípios que ele já tinha dado anteriormente. Então, o Senhor, né, explica tudo de novo para esse povo. Então, chega na bordinha da terra prometida, manda os espias e por conta da incredulidade eles não entram. Por conta da incredulidade eles ficam 38 anos vagando. Assim como o paralítico ficou 38 anos esperando a cura.
O paralítico, ele era incapaz de se levantar sozinho. Israel, eles eram incapazes de entrar na terra da promessa. O paralítico estava preso a uma condição. Israel estava preso no deserto. E Jesus, ele trouxe a libertação para o paralítico. E Jesus estava ali se manifestando também e queria levá-los para a terra da promessa. O homem paralítico, ele representa a condição espiritual de Israel. E muitas vezes a minha ou a sua condição também. O povo que tinha religião, templo, lei, mas estava espiritualmente paralisado. É possível, gente, alguém ter tudo hoje, ir para a igreja, louvar, servir nos ministérios, fazer tudo bonitinho e ainda assim estar espiritualmente paralisado? É possível, sim. É possível, sim. O que está faltando? Você já parou para pensar? Os 38 anos no deserto, foi consequência direta da incredulidade de Israel, depois que rejeitaram de entrar em Canaã. Quando o Senhor encontra de novo o paralítico, e o Senhor fala: vejo que você está bem, né? Vá e não peques mais. Olha como o mandamento do Senhor estava em vigor ainda, porque ele fala: vá, não peque. E pecado é transgressão da lei. Essa é a única definição bíblica de pecado que a gente tem. Ele: vá, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então a gente tem ali uma dica. Por que que aquele homem ficou tanto tempo esperando para ser curado? Achei esse paralelo tremendo. Isso nos mostra tanto para o povo de Israel, tanto para a questão do paralítico. A gente vê que o ponto em comum que traz para a gente, para a nossa reflexão, é que os nossos olhos, eles precisam estar firmados em Jesus. Porque Ele é o nosso exemplo perfeito. Os líderes são usados por Deus. E cuidado, a gente não pode falar mal de líder, a gente tem que orar, a gente tem que interceder, porque eles são ungidos do Senhor. Se eles não cumprirem com o dever deles, se eles não forem fiéis, se eles desviarem o povo da verdade, o Senhor vai cobrar da conta deles. Mas a gente também tem uma responsabilidade em não segui-los cegamente, entende? Então, temos que orar pela vida dos líderes e pastores, orar pelos irmãos da nossa igreja, mas os nossos olhos têm que estar fixos para Jesus. Quantas pessoas do povo de Israel se perderam e não viram que o Messias havia chegado, que o Messias andava no meio deles, curava no meio deles, porque eles seguiram cegamente o que os fariseus, os líderes, estavam dizendo. Os nossos olhos têm que estar em Jesus. Hoje ele fala para mim e para você: quer ficar sã? Rafa, você quer ser curada? Chayane, você quer ser curada? Levanta, pega a sua cama e anda. Isaías, no capítulo 43, 21, diz assim. Eu acho lindo, porque depois vocês podem ler todo o capítulo, tá? Anotem Isaías 42. Ele fala assim: o Senhor está bastante satisfeito por seu amor à justiça. E aqui se referindo a Jesus, né? Ele engrandecerá a lei e a fará ser honrada. Essa é uma profecia messiânica de Jesus. Para Jesus cumprir o papel de Messias, ele tem que se enquadrar aqui, ele estava em perfeita obediência ao Senhor. E a gente vai ver, né? Jesus falando: se me ama, guardarás os meus mandamentos. Então, foi o papel de Jesus aqui. A rocha, agora, Moisés recebeu a rocha, as duas pedras as duas pedras, né? Escrita a lei. Jesus é a pedra, Jesus é a rocha, e ele é a lei manifesta. Porque é um reflexo do caráter de Deus. Pedro fala assim, acho que é Pedro que fala: ai, a gente quer ver o Pai. E Jesus fala: mas eu tenho estado há tanto tempo com vocês e vocês perguntam quem quer ver o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai.
precisamos olhar para Jesus, pois a mesma cura que Jesus deu para o paralítico, ele quer dar para a gente. Ao paralítico, Jesus não dera uma certeza do auxílio divino. Nem sempre a gente vai receber certeza. Ou uma sensação especial, sabe? Uma emoção. Não, muitas vezes a gente não vai sentir. A mesma coisa não aconteceu com ele não teve uma certeza. Mas o homem se podia haver detido a duvidar e ele ia perder a única oportunidade de cura. Só que ele creu na palavra de Cristo. E agindo sobre ela, ele recebeu a força. E por meio dessa mesma fé, meninas, a gente pode receber a cura espiritual. Porque pelo pecado, a gente foi separada de Deus. Nós temos a alma paralítica. Nós somos, por nós mesmos, incapazes de viver uma vida santa. A gente é tão incapaz de viver uma vida santa como aquele homem ele era de andar. Só que muitos há que compreendem a sua própria impotência e deseja ser curado, deseja aquela vida espiritual para estar em harmonia com Deus. Ser uma mulher de consagração, uma mulher que testemunha, uma mulher cheia do Espírito Santo e fica de maneira vã tentando conquistar essa vida espiritual, mas não consegue. E aí pode ser no seu coração falar assim como Paulo, miserável homem que sou. Quem livrará o corpo dessa morte? Já sentiram isso? Caindo no mesmo pecado, caindo nos mesmos erros. Você fala assim, Senhor, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Mas o Senhor, ele tem uma mensagem. Todo aquele que foi abatido, todo aquele que tem lutado, olha para cima. O paralítico, ele teve que olhar para Jesus. Ele teve que levantar a cabeça, olhar para o alto e olhar para Cristo. Porque o Salvador, ele estava se inclinando. E assim ele se inclina, porque a gente foi comprada. Fomos compradas pelo sangue dele. E ele tem piedade da gente, ele tem amor. E ele fala pra gente, quer ficar sã? Então agora, ele pede que a gente se levante com saúde e com paz no coração. Levanta, levanta e anda. Não espera sentir que está bem, como eu falei para vocês, mas creiam na palavra e ela vai se cumprir na vida de vocês. Coloca a sua vontade, esvazia o seu eu e entrega a sua vontade, tudo aquilo do seu ser aos pés de Jesus. Queira servir a Jesus. E quando vocês agirem de acordo com a palavra dele, ele vai dar força para vocês. Seja qual for o pecado que tenha batido teu coração, aquele pecado acariciado, seja o que foi quanto tempo eu luto contra isso, quanto tempo eu não consigo vencer esse hábito, quanto tempo tem, não importa o que for que seja acorrentando a sua alma. Cristo, ele é capaz de libertar. E ele quer fazer isso por você. E ele tem pressa. Eu gosto desse verso porque ele fala assim, que Jesus, ele comunica vida à pessoa morta em ofensas. Ele dá vida, e vida em abundância. Ele vai dar liberdade aos cativos, que foram derrotados pela fraqueza, tristezas e as cadeias do pecado. Ele veio para libertar. Ele quer libertar você. Hoje, creia, levante, obedeça a voz dele. Não espere sentir um sentimento, não deixe para amanhã, não deixe para depois, o momento é agora. Eu quero orar por vocês. Fechem seus olhos. Querido Deus, Paizinho querido, o pecado tantas vezes nos aprisionou, nos acorrentou, e dia após dia a gente tem lutado.
Eu não sei, Pai, quais são os pecados que as suas filhas têm lutado, que as impedem de viver uma vida santa em Ti, uma vida de santidade, uma vida que reflita o Teu caráter. Eu não sei se é o temperamento descontrolado, eu não sei se é o descontrole, de repente, no falar, no agir, no vestir, no comer. Talvez aquela coisa escondida que só o Senhor sabe. E talvez essa pessoa esteja lutando há muito tempo para se livrar disso, ela não tem conseguido. Mas, Pai, assim como o Senhor chamou aquele paralítico, cremos, ó Pai, não por sentimento, mas porque tu és fiel e tu és poderoso para cumprir a tua palavra. Nos dê a atitude de levantar e obedecer à tua voz, de pôr a nossa vontade nos seus pés e para que a gente testemunhe uma vida rendida e completa em teus pés. Por favor, te peço de maneira especial sobre esse ponto do sábado, Pai, tão discutido no meio cristão. Pai, revela o verdadeiro propósito do sábado, pelo qual o Senhor criou ele para os seres humanos. Revela, tira todo o embaraço do inimigo e que haja discernimento nesse estudo que será feito, Pai. Que elas ouçam a sua voz e tenham esse encontro pessoal com o Senhor e as fortaleça para estar firme na verdade, mesmo que estejam entre a minoria. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Meninas, Jesus ele vai fazer vários milagres no sábado e todos eles vão revelar algo muito profundo sobre o caráter da lei de Deus. Então, nos próximos estudos, a gente vai falar um pouco mais sobre o sábado, por que que virou um ponto tão controverso, e a gente vai falando aos pouquinhos. E por que que isso ainda importa hoje, tá bem? Se você tiver ainda assim algum outro tema que seja difícil, que você não consegue conversar com outra pessoa, mas que você queria saber mais, fala pra mim, que daí eu trago uns estudos pra vocês, tá bem? Muito bom ter vocês. Vamos tirar nossa fotinha? Rafa, você consegue aparecer? Hoje foi um dos melhores dias. Ah,